Bem, gente, boa tarde. Que bom vocês estarem aqui. Queria agradecer especialmente ao Marcelo, né? É um prazer recebê-lo hoje aqui no IESP. Só para apresentar muito brevemente, embora feita apresentações, né? Mas Marcelo Rosa é doutor pelo antigo IUPERJ, né? Professor associado do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na UFPDA, e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília. É coordenador do Laboratório de Sociologia Não Exemplar. Muitas publicações recentes importantes, né, mas atuando muito fortemente na área de ensino e pesquisa, especialmente direcionada para a sociologia das formas não exemplares que ações coletivas do Estado ganham nos países do sul global. Além de tudo isso, Marcelo foi nosso último coordenador, né, na CAPES, enfrentando um período bastante difícil, obviamente, né, nos representando. Então, queria agradecer muito pela presença hoje no nosso programa. Um prazer ouvir você e eu vou estar ali para poder acompanhar. Falou, agradecer, né? Porque não foi escalpelado, foi de Bolsonaro, pandemia, 4 anos. Mas eu queria agradecer o convite. Acho que falando, acho que me apresentou das devidas formas, mesmo que sempre brinco nessas essas apresentações, elas são sempre contextuais, elas vão mudando, né? Assim, mas muita coisa fica para trás, né? E eu queria dessa apresentação, eu queria o que a Mancac ficou, e que tem muito a ver com a apresentação de hoje, tem essa ideia das vocês falou, né, eu coordeno há uns 15 anos, eu esse nome, chama Laboratório de Sociologia Não Exemplar. Esse é o meu... Tenho feito isso, tenho orientado muitos trabalhos, eu tenho uma... Falando um pouco da minha trajetória, eu tenho uma trajetória meio institucional e muito anti-institucional. Eu dei aula em várias universidades. Eu comecei com esse laboratório aqui na UF, em Niterói, depois veio para a UNB, e agora está lá no CPDA. A ideia persiste apesar das universidades. E contextos muito diferentes, né? Mas o fundamental dessa ideia justamente teve a ver, e acho que esse é o ponto da minha ideia aqui também hoje, a gente tem uma conversa, né? Eu não sei como o mundo é. Mas é ter uma conversa sobre como, e esse é o ponto, né? Se nota da relação entre teoria e pesquisa, ou pesquisa e teoria nas ciências sociais, né? E tem muito a ver com o fato de que eu fiz, né, doutorado em sociologia, que muitos de nós aqui, né, estudei sociologia a vida inteira, e em 2005 eu já tinha terminado o doutorado, já era professor de sociologia, e calhou de eu ser convidado para ir para a África do Sul. Né? Já vi ainda com o resquício da pesquisa de doutorado, que era sobre o movimento Sem Terra, aqui no Brasil, e estava acontecendo naquele momento um intercâmbio entre esses movimentos. Na África do Sul, um grupo de militantes brasileiros estava indo para a África do Sul, e eles precisavam de alguém para traduzir, porque nem eles não falavam inglês, e na África do Sul ninguém falava português, e eu, na falta de objetos de pesquisa, quando você termina o doutorado, você fica naquela, né? Eu estava requentando todos os capítulos da minha tese, né? Eu tinha passado num concurso que já era a melhor coisa do mundo, né? Muita sorte. Lembranças que vem, faz exatamente 20 anos que eu defendi minha tese. Não, eu vou brincar assim, não na mesma instituição, mas na mesma sala.
Você vai ser privado, e aí você vai ser muito legal. E hoje eu público. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Eu defendi, mas eu tenho um diploma de universidade privada. E eu, né? Não, a minha academia, isso daí é tudo, né? A mesa não é nada, tá ligado? Eu gostei. Mas eu sentei nela, não foi nela, fiquei daquele cantinho na frente. Mas, assim, esse momento, então, terminar a tese, começar a dar aula, cheio de certeza sobre isso, né? Ah, logo me afetou muito quando eu fui convidado para ir para a África do Sul e me dei conta de que eu não sabia nada sobre isso. E eu tinha feito, assim, eu dava aula, as outras teorias falavam das sociedades modernas, sobre ganhos, capitalismo global, coisas de trabalho, no meu caso, assim, das lutas por terra no mundo. O que eu sabia sobre aquele lugar especificamente, que era um lugar muito conhecido na África, aliás, talvez o mais conhecido de todos para quem está no Brasil, né? Hoje em dia, depois, isso foi antes de começar os BRICS, né? BIPAS, essas coisas do sul global, mas isso para mim foi desconcertante. Eu confesso para vocês que a minha conversa de hoje teve um pouco com esse desconcerto. E a ideia é de que minha hipótese, e isso aqui é um projeto, também é bom, estou contando, o, isso aqui é um projeto de um livro que está para existir, né, mas que vem acumulando desses. E literalmente faz 20 anos que eu defini minha tese aqui, faz 19 anos que eu faço pesquisa na África do Sul. Né, sim, e em 19 anos de pesquisa sobre a África do Sul, eu escrevi muito pouca coisa sobre essa pesquisa. E por que eu escrevi muito pouco sobre essa pesquisa? Pela minha insegurança sociológica, digamos assim, de falar sobre aquele lugar, com propriedades que eu acho que eu deveria ter. Né? E essa conversa de hoje não tem pouco a ver com isso, com essa ideia de como lidar com isso. E o ponto, assim, eu vou ver para vocês, a minha hipótese central para isso tem a ver com como é que a gente é formado e como a gente forma na sociologia, nas ciências sociais, na sociologia, que é a minha área mais específica, que a gente forma com teoria. Né? O que é depois de você experiência. Bom, a gente pode conversar, mas acho não. Mas como você conversa, tem um pouco isso. Né? Eu tive na CAPES 5 anos, né? E apesar de. Isso, ponto. Tem gente que não forma assim, isso é assim que é. Isso que eu chamo de hegemônio. Né? E literalmente nos. Eu vou fazer uma isso aí e tal. Mas o que eu fiz em todos os programas, todos os cursos de pós-graduação do Brasil durante 5 anos. Né? E qual era o grande dilema? Se forma em teoria. Os cursos obrigatórios são, à exceção do mestrado aqui, mas de doutorado não, se forma em teoria. Os cursos obrigatórios são cursos, entendeu? É obrigado que a gente saiba a teoria. Concurso todo de teoria, todo concurso é de teoria. Eu sempre digo também com os meus alunos, não vai falar de pesquisa em concurso, porque o concurso é todo. Eu gosto de falar, né? Tá até muito, mas assim, eu gosto esses 3 concursos são professor da vida. Invariavelmente eu dei aula de Marx, Weber e Durkheim. E eu vou sendo bem sincero, não estou velhinho o suficiente para poder dizer isso, né? Alguém resolve Marx, Weber e Durkheim? Mas isso é o que se pede. Isso é que está nas emendas dos concursos, isso está na emenda dos cursos, isso é nas bibliografias que eu fiquei pesquisando. Né? Então, um pouco literalmente aqui é um incômodo, e o meu incômodo é muito importante. Aqui eu queria dividir um incômodo com vocês, não é? Longe de trazer saídas, eu me trazer incômodos para a gente aqui, mas assim, para que a gente faz isso mesmo? Né? E uma o que eu fui aprendendo, eu escrevi um texto um pouco mais recente sobre isso, a gente forma as pessoas para formar sociologia. A gente não forma pessoas para dar para o mundo. O foco é na disciplina em si.
E não é, eu acho que se eu fosse, de novo, é biográfico. Eu sempre fazer ciências sociais, sociologia especificamente, porque eu achei legal a pesquisa. Eu fui conhecer coisas que eu não conhecia. E a formação da gente, boa parte dela, é para dizer como o mundo era, não é para dizer como conhecer o mundo. Falando que, meu ponto é, com pesquisa a gente pode conhecer o mundo melhor. Né? Então, para mim, esse é o meu ponto, minha hipótese, e talvez seja esse o tema talvez do meu livro, que vou fazer no ano que vem, quando eu estiver de licença, vai justamente sobre essa disjunção entre a pesquisa e a teoria na sociologia. Né? Pensando que a teoria ela ocupa esse lugar central, né? Querendo ou não, ela é a linguagem de comunicação, mesmo que a maioria de nós, esse é o ponto fundamental, a maioria de nós não faz teoria, não discute teoria dos nossos trabalhos, mas a gente passa o tempo todo, o que nos junta, em termos coletivos, são debates sobre teoria, debates mal feitos, eu diria boa parte deles, e mal informados pela pesquisa, esse é o meu tema. Agora que eu já saí da coordenação da área também, eu vou dizer assim, o que eu descobri ao longo desse tempo, eu estava, eu fui coordenador de programa, tá, em Brasília, depois fui coordenador na área. Primeiro comecei a pensar que era no Brasil, tinha um problema, né, com a ideia de pesquisa no Brasil, com a ideia de sociologia no Brasil. Depois me dei conta que, na verdade, isso é no mundo inteiro. E no mundo inteiro, assim, o que nos junta naqueles congressos da ISA, e uma coisa das coisas interessantes é que os debates, pelo menos de metodologias quantitativas, não estão naquele congresso. Mas ele é... Quem fala de Weber do Quem fala disso nos temas do congresso? Né? É sempre um dos 56 temas, mas mas o meu ponto é, eu acho que tem, e aí, sabe, eu posso falar do Brasil, que eu procuro isso bem, tem uma série de formação. Eu acho que assim, na pós-graduação brasileira. Só que o problema é que essa formação ela se reproduz na nossa carreira inteira. A gente fica o tempo todo entre uma coisa e outra, e quando acontece, sempre vai ter alguém que não faz isso. O ponto o que é hegemônico? Né? O que é hegemônico é a gente. Eu uso várias figuras de linguagem aqui, mas voltando à minha própria pesquisa, né, de doutorado, eu fiquei 3 anos em Pernambuco, 4 anos, fiquei 3 anos em Pernambuco fazendo entrevista, deixando minha tese, acompanhando manifestações, ocupações do INCRA, tal, taraná. Escrevi 250 páginas sobre aquilo. E terminei com meia página do Durkheim. O Durkheim explica as ocupações de terra em Pernambuco? Não. Mas isso me deu um título de doutor em sociologia. E hoje, 20 anos depois, pensando nisso, eu não ganhei meu título pela pesquisa que eu tinha feito, mas eu ganhei meu título como você que conheci o Durkheim. Porque, de novo, hoje eu posso dizer isso. Qual é o valor exato disso? Para além da história da sociologia, que é importante, mas não é. Mas, por outro, qual é o valor empírico? Qual é o valor produtivo que tem de sociologia? Então, a minha profissão são das duas coisas. A primeira era que era isso saber nada sobre aquilo, mas outra coisa, a sociologia que eu estudei toda a sociologia do mundo, nunca tinha falado sobre esse lugar. E a sociologia que eu li, hoje em dia, tendo os números na mão, né, assim, elas falam sobre um percentual muito pequeno das pessoas do mundo. E a teoria sociológica ela foi construída a partir desse percentual muito pequeno e generalizou isso com um poder, mas de novo, disciplinar. O meu ponto é mais sobre disciplina. Mas como eu vivo disso, né, assim, de dar aula disso, sou pago para fazer sociologia, isso implica que a minha biografia de pesquisa começou a me incomodar muito com isso. E como, por sorte, eu tenho emprego há muito tempo também, a verdade é que você não perde emprego falando mal do seu próprio emprego. Porque falar um pouco mal da sociologia no bom sentido
para a gente fazer uma outra ideia. O que aconteceu nesse meu primeiro tempo de pesquisa na África do Sul era isso, me dei conta que eu não sabia nada. Tudo que eu sabia era por analogias muito complicadas de se fazer entre um lugar e outro. E é assim, entre o Brasil e a África do Sul. Eu escrevi textos que eu me arrependo muito. Eu escrevi mais ou menos em 2005, 2010, nunca leio. Não, esse é um monte de caderno que você pode levar, não saber. Por quê? Porque era a primeira simplesmente de um brasileiro e um ponto final. Eu não consigo procurar por África. E uma parte importante, isso aqui eu fui fazer na África do Sul, fui fazer pesquisa, por acaso, fui fazer pesquisa de campo. Mas fui fazer pesquisa, eu sempre fiz pesquisa de campo, que entrevista, etnografia, pesquisa, sempre fiz pesquisa de arquivo, mas eu fui fazer pesquisa com movimentos sociais. Você tem que ir em manifestação, você tem que acompanhar as pessoas. Então, a minha pesquisa na África do Sul ela era com gente e as pessoas lá me receberam muito bem. Aí o que aconteceu? No primeiro momento que cheguei para o MST mesmo abandonou a África do Sul, porque disse que não era cognoscível para a política de esquerda que o MST fazia naquele momento. E o MST fuma por Moçambique, que é socialista, que teve passado socialista, marxista, e abandona as conexões mais diretas com o governo da África do Sul. E eu fiquei lá, convidado umas pessoas. E eu dei muita sorte de isso ter acontecido quando começa essa conversa do Lula, os BRICS. Teve lá um edital da Fundação Forte no começo, depois a edital do CNPq, e desde então, eu faço pesquisa de campo na África do Sul, esses 19 anos, fora a pandemia, todos os anos eu estou lá. E, apesar de estar lá todos os anos, tem muita dificuldade de falar daquele lugar. A conversa fala um pouco sobre isso, sim. Mas isso mudou o jeito que eu ensinei, porque demorou, assim, todo o meu ensino de sociologia foi mudando ao longo do tempo. A formação dos meus alunos foi mudando ao mesmo tempo. Porque um dos dilemas, e aí eu falei do sociologia não explicar, é o problema metodológico da comparação na sociologia, que você sempre compara, isso é um exemplo dele, mas você vai buscar exemplos dele, sem terra, exemplos de universidades, exemplos dele. Nisso, boa parte do tempo, a gente não discute a coisa em si. A gente não discute a universidade, a terra, no meu caso foi a terra. A questão para mim mais fundamental, isso eu fui aprendendo lentamente, é que quando eu ia em umas coisas importantes, nos encontros oficiais, com os brasileiros, eles falavam inglês. Mas a língua de quem é sem terra na França não é inglês. A gente fica aprendendo Zulu. Porque eu já não falo mais tanto, porque aí a gente vai ficando velho, né? Essas coisas. Mas uma das coisas que eu fui aprendendo aí, aprendendo uma outra língua, tinha a ver com a ideia de também. As pessoas batiam no meu ombro, assim, depois eu vou mostrar uma fotinha dele se eu conseguir. Diz assim, e em inglês é sempre assim, you Western people. Assim, pela primeira vez na vida, alguém me chamou de ocidental. Isso, no começo eu tinha uma certa dificuldade para entender isso, mas hoje em dia, basicamente, todas as minhas categorias analógicas eram categorias ocidentais para entender algo que não era necessariamente ocidental. E para entender pessoas que não se pensavam como ocidentais e se pensavam em diferença do ocidental. Acabou a sociologia, né? Aí a Mariana está aí, né? Mas, aí para isso seria isso antropologia. Eu reputo muito em pensar que sociologia ela só pode falar do Ocidente. Ela não fala sobre isso. Toda vez que ela fala do mundo todo. E o ponto, então, mais geral, é chegando aí, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre sem terras,
sem terra no Brasil, sem terra na África do Sul. Eu sempre conto essa história, alguém que deve ter ouvido, mas era esses debates. Eu estava traduzindo para o movimento lá, na verdade, não fazia nada, só traduzir. Aí o senhor do Felipe pergunta assim, tinha um militante branco da MST lá, eu branco traduzindo, você quer por que tem sem terra branco? É que na África os brancos chegaram e roubaram tudo que era nosso. Né? E não tem sem terra branco. Por que tem sem terra branco? Aí eu me dei conta que a sociologia que havia até então, terra, nunca tinha falado disso. Não tinha a menor ideia disso. E, de novo, né, isso me levou, e eu continuo com isso até hoje, à ideia de que, apesar do nome ser o mesmo, as coisas não são as mesmas. Elas não existem do mesmo modo. No Brasil e lá. E o tema da terra, talvez seja para mim, especificamente, é o mais fundamental. Né? Isso me leva a um outro lugar, voltando a se aplicar, ao tempo que fui dedicar a isso, que é uma ideia, a sociologia também ela está num- numa borda entre ciência básica e ciência aplicada. Né? Lá na CAPES é dividida, a gente não é ciência aplicada, né? A gente é ciência básica. Tem uma outra área que são ciências sociais aplicadas. Né? Claro que aqui a gente faz mistura, né? Mas o meu ponto tem uma parte, eu não vou dizer que é ciência aplicada, a parte aplicada da sociologia. É a ciência básica da sociologia que é extremamente deficiente, em termos teóricos. Né? Ah, essa, essa deficiência ela tem uma explicação que já não tem debates. Eu tenho de outros lugares sobre isso, mas tem debates geopolíticos sobre por que a teoria é feita no norte, no governo, que a gente importa, tal. Isso pode. Colonialismo fica bem, essas coisas, colonialismo acadêmico fica bem, a origem da sociologia da universidade e tal. Mas o meu ponto, né, é que, em termos teóricos, a disciplina, né, ela é uma pena que eu tenho colega que trabalha sobre isso, mas não está aqui, que é a disciplina, ela revolve em torno da noção de modelo, em termos de teoria. E o moderno, né, o modelo ocidental, como sendo o lugar de observação do mundo. E o lugar, quando transfere sua pesquisa, da comparação com o mundo. Né? E um ponto importante, do jeito que a gente forma as pessoas, que a gente forma pesquisadora, e quando a gente pós-graduação forma pesquisadoras e pesquisadores. É o ponto da pós-graduação. Mas desde que a gente forma pesquisadores e pesquisadores, boa parte das aulas que se dava no meu tempo, eu não sei mais como a gente está dando aula agora, mas no meu tempo se dava aula para dizer não sobre como é que era a teoria do Marx, mas era sobre como é que era o mundo. E a gente lia o Marx para dizer como é que era o mundo. Eu terminei minha tese para dizer que o Durkheim sabia como é que era o mundo. E aí passa por Bourdieu, passa. Todos os nomes são por acaso que a gente lê por aí. Né? E meu dilema, né, seguindo daí, é essa relação central da teoria para formar pesquisadores, o que a gente passa o tempo todo ensinando as pessoas a classificarem o mundo fora dentro da teoria sociológica. De novo, temos hegemônico. Né? A tese bem-sucedida, aí vou brincar, só que o problema é que a tese bem-sucedida nós estamos na carreira bem-sucedida. É a carreira classificatória. Então, a boa pesquisa sociológica, aí depois eu tenho o comitê da CAPES, CNPq, de avaliar projetos e tal, o bom resultado de pesquisa é aquele que classifica bem no que nós já sabemos. Né? E eu sei que é uma pergunta assim, pode ser uma pergunta chata, né, difícil, mas assim, no que a pesquisa faz a teoria avançar? Eu tenho sérias dúvidas se faz, em termos, de novo, hegemônicos, gerais. E a minha discussão tem milhares de pessoas fazendo pesquisas, a maioria das pessoas que fazem pesquisa em sociologia não está na Europa nos Estados Unidos.
E eu tenho uma pesquisa sobre isso, um outro paper que eu estou fazendo, mas eu não achei. Quem tiver, por favor. Mas assim, onde é que está o meu grupo de sociólogas e sociólogos do mundo? Então, mas a maioria de nós então está fazendo pesquisa, né, em lugares, né, e sobre temas que eles, ah, e todos nós sabemos disso, eles não cabem bem nas teorias. Só que a gente não resolve isso. Assim, a minha ideia, depois eu vou chegar esse tema da ontoformatividade, mas a ideia é que a gente rema, né, para isso, a gente faz muita pesquisa, mas o grosso da pesquisa que a gente faz não afeta a nossa forma de conhecimento sobre as sociedades. Né? De novo, essa é uma hipótese que eu estou tentando desenvolver melhor. Né? E diria os especialistas em teoria, tá, mas sociologia é sobre a modernidade, mas não é uma contradição você está querendo falar sobre isso? Claro que é uma contradição, mas é uma contradição que vem de dentro, e para mim, particularmente, para mim, uma contradição entre quem faz pesquisa e dá aula de sociologia. E eu sempre dou aula de teoria. E eu fui querer dar aula de teoria, eu nunca dou aula sobre África, eu nunca dou aula sobre movimentos sociais, eu fui dar aula porque justamente eu tento há anos explorar nos meus cursos essa tensão entre uma teoria que não dá conta, e o mundo que eu pesquiso não existe na teoria que eu dou aula, e eu faço questão de dizer isso em sala de aula há muito tempo. Ah, Nessa busca de encontrar parceiras e parceiros nas vagas, né, lá no começo desse tempo, eu comecei a fazer pesquisa na África do Sul, despontou o livrinho da Raven Conner lá, né, as teorias do Sul, né, acho que até hoje não tem tradução desse livro em português, né? Acho que não. Tem coisas dela traduzidas em português, mas acho que esse livro não foi traduzido. Mas ela veio com essa ideia de também se fazer teoria do Sul. Né? E, de novo, o livro é muito legal. Na época eu achei muito bacana. Vamos ver, eu queria saber que tipo de teoria se fazia na África. Né? Para mim foi muito importante, comecei a dar conta que muita gente fazia teoria na África. E eu era um doutor de sociologia que não sabia quem elas eram, nunca tinha que falar nessas pessoas. Eu circulava pelos congressos da ISA, o mundo não era o mundo que falava do mundo que existia. Né? África e Ásia, que hoje estão a maioria das pessoas que fazem sociologia no mundo, eu não sabia o que era, eu não sabia o que se fazia lá. Né? E isso foi legal, mas assim, quando a gente foi olhar o livro dela, esse é o ponto, o que é que ela chama de teoria? São pessoas da África, da Ásia, não caso dela, mais da Ásia, falavam sobre temas que a teoria central hegemônica da sociologia já falava. Então não tinha uma invenção. O que ela chama de teorias do Sul são temas, ou são teorias sobre formas de existência consagradas por essa tradição ocidental euro-americana. Tá? Que a gente comprou com Marx e Durkheim, então eram diálogos qualificados com Marx e Durkheim. Tá? Então, só para pegar quem a gente pode bater que não está mais vivo, tá? Então, era um esforço, né? Mas era, de novo, tinha essa ideia de que se fazia teoria, aí começou essa pessoa com tem esse pensamento social, que é uma categoria que eu não gosto particularmente, mas que pensa o mundo social, mas pensa o mundo social como ele é concebido na tradição ocidental. E, de novo, não exatamente, o mundo que eu fui ver não era exatamente assim que existia. O, tinha muito déficit na minha pesquisa com o que tinha na minha teoria. E só que a própria Conner, numa nota de rodapé nos textos dela, até para cá, um texto que eu traduzi em português bem no começo, uma conferência que ela deu no Unbox. Eu lembro dela, inclusive, nessa conferência lá em Caxambu, né? O Marcelo traduziu o texto, inclusive, uma tradução dele, depois que foi feito com ele sobre essa nota de rodapé, que ela falava da ontoformatividade. E ela diz assim, qual é a diferença do Sul? No Sul se formam processos sociais inauditos, coisas que são diferentes da Europa. Assim, é óbvio, né? Mas tudo bem. Né? E aqui se formam coisas que são diferentes de lá.
continua cabendo naquela ideia das múltiplas modernidades, das modernidades desconectadas, das modernidades periféricas, das fases da modernidade. Só que o que me chamou a atenção, depois de ler esses dados, então a gente tem que ter sociologia empírica para dar conta do que se fala no Sul. Bom, já era, eu confesso que esse foi o meu primeiro passo, assim, olha, então tem que fazer uma sociologia empírica sobre os sem terras da África do Sul para entender o que acontece lá. Só que, de novo, a minha sociologia empírica não comunicava com o que era hegemônico teórico. Então, tudo que eu falava, e continuo falando, esbarra, no jeito das pessoas olharem para o mundo. Né? Então, o problema do olhar para o mundo é que ele é redutor das experiências específicas do sujeito, como toda teoria é. Mas, de novo, é redutor para um tipo. Eu tenho batido muito com o tipo moderno da sociologia. Pode ser para várias, pode ser para o gênero, pode ser para a raça, que foram debates que foram surgindo depois daí, inclusive, e nesse mesmo debate. Tudo vai se reduzindo à comparação com o branco, tudo vai se reduzindo à comparação com os homens, e aí você vai... É uma teoria que existe na contradição do hegemônico. Né? Eu fui atrás de curiosidade dela do ombro formativo, e ela pega de um outro cara, que é o Karel Korzik. Você nunca leu? Nós somos da mesma geração. Isso é uma mega noção. Né? Ela foi basicamente nos anos 70, né? Naquela linha do e tal. E o cara, mas ele chama dialética do concreto. Mas essa ideia, que é um debate dentro do marxismo, que a ontologia do Leibniz, né, do trabalho, ela recriava o mundo do trabalho. O que os marxistas, boa parte deles, não conseguiu levar adiante. Parece que o mundo do trabalho continua sendo o que ele é e tal. Por exemplo, o hegemônico não, foi muito além disso. Mas o cara conseguiu, tinha uma coisa lá, que é uma pequena parte desse livro, que é o seguinte: um dos dilemas da teoria social é que ela ontologiza a metodologia. Então, o sujeito da teoria, ele limita o sujeito da pesquisa. E ele fala disso com uma apreensão, nos anos 70. Um debate muito marxista, muito claro, mas ele diz que a disciplina vai muito pouco longe se a gente tiver que limitar as coisas que tem, ou só é admissível na pesquisa, ou da vida das pessoas, só é pesquisável aquilo que já existe na nossa teoria. E ela, assim, o problema da origem da nossa teoria, ocidental, nós estamos falando aqui, eu vou entrar aqui em detalhes, mas é uma teoria de um tipo muito específico de sujeito, e muito particular. Pode começar sobre essas coisas, mas esse sujeito particular ele virou a analogia para o conhecimento de todas as outras coisas. Né? E eu tinha. Isso tem uma série de debates das ciências sociais sobre isso, né? Depois a gente pode entrar em detalhes, mas no meu caso específico, a África do Sul, a África do Sul é o terreno do colonialismo. O que é a África do Sul? Ela é o que os brancos fizeram com a África do Sul. E a sociologia da África do Sul é uma sociologia sobre o que a vida europeia, fez com a África do Sul. Então, o legado da ontologia, a existência, que ontologia é a existência. Tá? O ontoformativo, depois de formar existências, né? A existência da sociologia na África, os africanos se deixam como objeto do colonialismo. De novo, em grande parte das pesquisas, especialmente na sociologia, mas na antropologia também, que era a África, especialmente o laboratório da antropologia bacaninha de esquerda de Bruxas. Depois eu vou falar disso em breve. Então, vou fazer já. Eu sei que eu não estou tomando tempo demais. A África do Sul, então, o que acontece? Em 94 tem o final do apartheid. O que eu não sabia? O que começa o apartheid? É a lei de terra de 1913.
É a lei que proíbe o acesso à terra à população negra da África do Sul. Limitou em 7% o uso da terra do país para que eles chamavam os novos negros, de africanos. Né? E os outros 93% foram reservados aos brancos no terra comercial. E aí se criou. Deixa eu ver se eu... É assim que funciona? Funciona. Aí. Mas assim, pelo menos eu consigo ver. É, você consegue ver? Não, porque isso aqui foi a terra que. Claro que isso não aconteceu em 2013, foi ao longo do século XX. Né? Isso, as terras que foram reservadas para a população africana na África. As coloridas, todas as coloridas. Porque elas foram classificadas por diferentes grupos étnicos. E os brancos classificaram, eles juntaram os grupos, e aí a antropologia ajuda nisso, né? Assim, tem um antropólogo para cada um desses grupos étnicos aqui, né? Mas vocês estão vendo que deve ser importante, elas estão daqui para cá, né? Joanesburgo, que é a capital, está aqui, o mapa está um pouco distorcido de propósito, está aqui. Essas eram as piores terras do país. Né? E a ideia era, porque é uma combinação que tem a ver com terra por duas coisas, era agricultura e mineração. Primeiro, agricultura com os holandeses, mineração com os ingleses. Sendo um simplista aqui, tá? Mas, então, a terra é central para o capitalismo colonial britânico. Né? E, então, em 1913, né, se passa essa lei, e aí, durante o século XX, o que se fez foi isolar essas pessoas aqui, isolar as pessoas negras, com raríssimas exceções. E aí começaram a se criar as townships nas cidades grandes, onde você tinha uma. Em Brasília chama de cidades satélites. Né? Você tinha lugares que moravam os trabalhadores, né, negros, que só podiam morar ali. Né? Aí você tinha alguns bolsões urbanos para fazer trabalho. Na indústria branca, especialmente trabalho doméstico. Os trabalhadores negros não eram para a indústria, eram usados para mineração. Então você podia migrar dessas áreas para trabalhar nos vendedores e vice-versa. Só que o ponto é, esse país inteiro ele era ocupado por pessoas negras, africanas. Né? Eles não tinham propriedade. E aí, todo mundo foi empurrado para esses lugares, literalmente se limpou o país. Né? Eu vou adiantar aqui a conversa. Não, só para. Não, mas só para. Isso aqui é o resultado da eleição, que hoje está sendo escolhido o presidente da África do Sul. O parlamento está votando hoje quem vai ser o presidente da África do Sul. Né? Isso aqui é o mesmo país aqui que você viu. Vocês viram que era daqui para cá, né? Esse aqui são os votos do Congresso Nacional Africano Verdes. E os rosas são do partido que derivou do Congresso Nacional Africano, que é um Couto Ncezimi, que separou no passado. Mas o amarelo são os votos brancos, do Partido Branco. Então, vocês estão entendendo como a terra importa nesse lugar, e a relação com a terra importa nesse lugar. Aqui tem os dois mapinhas. Né? E esse aqui, eu sei que é pior, esse aqui é o partido de ultradireita branco. Tá? Esse roxinho aqui, que não é o mesmo roxinho de lá. Mas esse aqui é o partido de ultradireita branco. É o da Partido da Liberdade Branca, assim. Isso existe. E vai governar várias cidades da África do Sul. E tem de outras cidades também? Tem, todos têm. Esse é bom. A maioria da população da África do Sul é negra. Só que, né, e esse é o dilema, né, esses lugares são. Isso aqui é tudo fazenda de branco. Os caras estão na fazenda. O voto na África do Sul não é compulsório como aqui. Você vota quem quer. Acho que foram 58% das pessoas que se inscreveram votaram. Primeiro você se inscreve, toda eleição você se inscreve, depois você vota. Então, das pessoas que se inscreveram, que são 23, não, são os distritos, desculpa.
Isso aqui foi a votação do partido que venceu na Congresso Nacional Africano, mas são 6 milhões de votos numa população de 50 milhões de pessoas. Está de 60. Então, dá mais ou menos 15 milhões. Uma população que poderia ter só pra- fica por isso. Então, o que acontece? O apartheid ele estabelece uma vida social e política que tem consequência até hoje. E o meu ponto eu tinha estudado sociologia pura. Eu passei pelo UPR, estudando sociologia pura. Imagina. A sociologia pura não sabe o que é isso. Não tem nada da sociologia pura sobre esse mundo. E aí tem o penúltimo mapinha. Se eu conseguir, ele funciona ali. Foi lá. Isso aqui é. Essa região aqui, aproximada, tá? É a região que tem mais terra de pessoas. Mais terra de pessoas africanas, que era uma reserva que foi entregue pelo apartheid, aí tem um problema, às autoridades tradicionais, chefes tribais, como eles chamavam, né? Tá? E nessa área, especialmente aqui, a Mariana conhece a Zululand Modelo, né? Essa é a Zululand Modelo, Mark Gluck escreveu muito sobre ele. Quem que tem certeza é que ele na graduação, Mark Gluck. Então, ali, o peixinho que está acho que a Alba que organizou esse pequeno, o desenvolvimento moderno. Eu penso que é da desenvolvimento moderno. Mas vocês estão vendo que isso aqui é um estado, que é o estado de KwaZulu-Natal. Esse é o segundo estado mais populoso da África do Sul, depois de Joanesburgo. Vocês estão vendo a quanto que essas terras roxinhas são terras que estão na mão de quem distribui elas e quem aloca elas são chefes tradicionais. Não é propriedade privada da terra. E aí, se a gente volta. Como é que some isso aqui da novo? Se a gente volta para cá, de novo, os votos em roxinho, que são os votos mais africanos, eu vou explicar, que essa é a dissidência. Vou explicar isso rapidinho. No final do ano passado, o Congresso Nacional Africano, que é o partido do Mandela, e em 90, na Constituição de 96, na Constituição de 94, a Constituição de 96, passou uma lei de reforma agrária. E se o apartheid começa tomando as terras de todas as pessoas negras, tinha que devolver as terras às pessoas negras. Mas, isso era nos 80, nos anos 90, isso tinha que ter responsabilidade fiscal. Então, não podia receber toda a terra. Porque o capital da África do Sul era minas e agricultura. Então, chegou um acordo em todo mundial que só poderia receber 30% das peças do país. Então, estava na Constituição que era. E aí, é um tema importante, a ideia de. Se criou essa ideia de land reform, que em inglês, né, é reforma da terra. No Brasil, estamos falando de reforma agrária. Reforma agrária é terra de agricultura. Reforma da terra é terra. Terra não é agricultura. Não é sinônimo de agricultura, de novo, como a teoria sociológica nos faz acreditar. Esse é um dos dilemas. A teoria sociológica é uma teoria da agricultura. Isso não por isso agricultura não. Muito pelo contrário. Mas da ideia de que a terra se torna, reduz a terra à agricultura. Então, quando passa 96, não chama uma pilha, quando passa 96, se estabelece isso e de lá para cá, desses 30%, só 4% foi. Isso nunca se resolveu. E como se resolveria isso? Em princípio, propriedade das poucas pessoas negras que tinham propriedade em 1913, porque as pessoas usavam terra, mas não era um lugar colonial, não tinha registro. Então, quem provasse que tinha terra em 13 e perdeu a terra, teve a terra de volta. Antes de 13, aí era problema das pessoas lidarem com os holandeses.
Um outro grupo, né? Agricultores comerciais negros. Então, promoveu uma classe média de agricultores comerciais negros. E um outro grupo, que aí é muito importante nesse grupinho, que eram das pessoas que não foram expulsas nem para as cidades, para essas das periferias urbanas, nem para as reservas, mas que puderam ficar nas fazendas que eram delas e que foram entregues para o branco. Então, se tem uma terceira categoria que eu tinha ouvido falar, né, que Izulu, Abatali, Base e Bapulazinho, que são pessoas cujo o destino delas era ter dois. Né? Elas, na verdade, havia um. Né? Ou elas migravam para essas áreas que foram governadas por chefes escolhidos pelo apartheid, chefes tradicionais, ou elas prestavam trabalho gratuito para brancos no lugar que elas mesmas já moravam. Isso foi a partir de 13, isso foi acontecendo até os anos 70. E é claro, só que isso criou várias modalidades. Daí tinha fazendeiro branco que pagava tal, outro que pagavam em cerveja, outro que pagavam em comida, outros que pegavam e davam, não, então você pode pegar um pedaço de terra, tinha outros que não pagavam nada. Né? Mas qual era a coisa fundamental? Eles deixavam a pessoa, e muitas delas que já moravam ali, continuar ali. Elas têm um lugar para ficar. Né? Tem uma palavra em inglês que para mim é difícil, mas que é essa aqui do dweller. Assim, pode ser morador, né? Mas é mais do que morador, né? É um lugar que você vive, né? Dwell em alguma coisa, é viver naquela coisa, viver daquela coisa. Então, como é que o apartheid, o pós-apartheid, já o governo democrático, o Congresso Republicano falando disso, cria essa categoria que é de labor tenants. Né? Então, uma reforma agrária ou, desculpa, uma reforma da terra, especial para esse grupo dos labor tenants. Né? Só que aí foi se descobrindo que, de fato, tinha muitos, falando no Brasil, não tinha muita gente que morava nessas fazendas e que não tinha nenhuma relação de trabalho, não tinha uma relação tão grande, que já deixava lá, e tal, e tinha alguém usando ali. Então, já tinham 2 bilhões de pessoas que nessa situação. Né? E desses 2 bilhões, alguma coisa tipo 15% tinha alguma relação não formal de trabalho, prestava trabalho. Fazendo, fazer alguma coisa. O resto vivia lá. Né? E aí, essa categoria acabou sendo desdobrada para farmland. Então, a pessoa, ela. Eu quero entender aquele donatário. Então, são pessoas que elas não viviam para trabalho, mas elas viviam de viver na fazenda. É aí o meu ponto. Essas categorias são as categorias do Banco Mundial. São categorias ocidentais. Né? E qual é o dinâmico? Você configura 2 espaços importantes. O espaço formal das relações de trabalho, direito ao trabalho. As pessoas têm que provar que tinham relações de trabalho. Ou você configura o espaço da fazenda. Os 2 espaços são os espaços do mundo branco, na África do Sul. Né? E isso criou um dilema muito difícil. Eu tenho trabalhado na pesquisa mais atual, nesses 20 anos agora. Essa é a parte da terra menos desenvolvida lá, a que se fez muito menos, porque ninguém consegue lidar com as reivindicações das terras das pessoas. Porque elas não estão diferente. Você não está reivindicando uma fazenda. Você está reivindicando uma área que você vive. E essa área que você vivia ou viveu, ou que seus ancestrais viviam, e se lembram dos seus ancestrais, elas às vezes, elas são um pedaço de uma fazenda. Às vezes elas são um pedaço de 2 fazendas, e não uma fazenda inteira, então a gente ganha o espaço territorial. Né? E o que é transição para a democracia dos moldes ocidentais do Estado moderno? Né? Juntou tempo e espaço. Em 1913, quem fez a questão antes de 13 tem direito, e quem fez 22 depois de 13 só pode entrar nessas categorias aqui. Então, as pessoas não conseguem dar um depoimento, tendo que elas cabem nessas. Então, e agora eu estou trabalhando com um arquivo
de um escritório que foi estabelecido há 2 anos atrás só, para lidar só com isso. Só com esses casos de... São mais ou menos 22 mil reivindicações de terra, que dá, isso é quase 1 milhão de pessoas. E aí o meu arquivo é nos grupos locais que esse escritório está fazendo com essas pessoas. Né? Graças a FAPERJ, né? Então, está dizendo está indo Lula, ou está indo Lula, está indo Pisa, está indo Fidel, cada língua. Não é só do Lula ainda que está acontecendo. Ou ele faz no Natal. Então, o que aconteceu é que tem que ter e aí, o que está querendo? Qual é o direito desse escritório? Eles têm que traduzir isso para a linguagem ocidental. Né? Não tem que caber no direito da fazenda, no direito do trabalho. E qual é a minha questão? Isso também não serve para a minha sociologia. Porque são essas pessoas. Né? E aí, qual é o meu ponto? Esse, quando eu falo da ontoformatividade aqui. Eu tenho que inventar uma outra coisa. Né? Eu tenho que inventar uma outra coisa que não está na teoria que eu conheço. Né? Então, deixa eu ver por aqui. Dá para acessar o vídeo. Depois eu vou botar o vídeo. Muitos vídeos aqui. Não, uma parte das coisas que eu faço, por exemplo, eu faço muito vídeo no YouTube, porque para mim é o jeito mais fácil de registrar. Isso começou quando eu não havia telefone celular, né? Eu fazia vídeo com câmera fotográfica e tal, porque não é minha língua, eu demoro para entender, não adianta ficar tomando notas quando eu colo no sociedade de campo, porque eu vou tomar nota do que mesmo, eu não sei bem o que ele está falando, que eu não sei o que ele está falando. Então eu gravo muita coisa. São. E agora o Google já traduz para o Google. É uma vantagem enorme para pegar. Mas, enfim, qual é a ontologia de espaço-tempo que eu estou chamando a atenção aqui? As pessoas existem no tempo e no espaço de de propriedade e de trabalho. Qual é o meu problema? Porque eu tenho chamado, eu meu problema do inglês aqui, né? Mas eu tenho chamado de land dwellers. Falta um L lá, inclusive. Mas, assim, o problema é a terra, não é a fazenda, não é o trabalho, mas as pessoas, elas querem ter um ponto, elas não querem terra necessariamente para a agricultura. Elas querem terra, eu estou falando muito pouco aqui, em outro artigo vai ter, eu falo mais sobre o que essas pessoas fazem na terra. E as pessoas, o que elas fazem menos isso é a agricultura. Elas têm casa, elas vivem lá, e elas circulam entre o campo e a cidade, entre Joanesburgo e a Rolândia. Em geral, as avós ficam nessa terra, os filhos saem, e os netos ficam com as avós. É um gênero muito bacana. Quem fica na terra, em geral, são mulheres. Né? E as terras, elas não são necessariamente usadas produtivamente, o que é um problema para a política pública agrarista moderna do Estado. Né? Então, tem essas... Mas o meu ponto é entender. Eu pulei essa parte enorme. Mas, a massa das pessoas que eram no movimento dos sem terra do Sul são essas pessoas aqui. Né? E aí, qual é o problema que criou? O investidor tem que fazer? Ocupar a fazenda. Né? Ocupar tempo. E quando o investidor chega lá, qual é o problema? Então, se elas não fazem ocupação de terra, não são um movimento social. Foi uma dificuldade enorme, cognitiva, para entender. Né? E assim, só para assim, isso é importante. Tem uma outra coisa. O que acontece? Depois de 96, se inicia direito, a possibilidade de reivindicar. O que os brancos fazem? Os fazendeiros brancos expulsam quem pode expulsar. E uma das coisas fundamentais, removem as pessoas, e aí começa a fazer acordos, tipo, eu te dou uma casa lá na periferia da cidade, começa a criar periferias rurais, assim, fazer vilinhas rurais para expulsar as pessoas que moram lá, e sabiam que aquilo implicava direito de propriedade. Não é direito de propriedade, é direito de posse. As pessoas, esses farm dwellers, ou labor tenants, eles têm
Eles têm posse da terra, eles não têm propriedade, que promete uma coisa diferente da outra, né? Então, o que vai acontecendo nisso é que isso sempre aconteceu no mundo, quando o fazendeiro queria fazer um açude, uma barragem, e ele expulsava as pessoas. Quando ele ia botar mais gado, ele expulsava as pessoas. Só que durante 96, quando subiu o direito, o problema é que aí isso foi proibido. E aí eles começaram a criar uma coisa que também em inglês chama constructive eviction, né, que é a expulsão construída, né, que você vai se tornando a vida de quem mora nas zonas insustentável. Né? A minha pesquisa, basicamente, o grosso da minha pesquisa é visitando essas famílias. Né? Só que para visitar essas famílias, eu tenho que entrar nas fazendas. E essas fazendas, a grande maioria delas tem portões e tem direitos de propriedade. Né? Então, em geral, eu só posso falar com as pessoas na porta. Né? E os fazendeiros têm que permitir o acesso das pessoas que moram lá dentro. E que estão reivindicando a própria terra dele. Então, isso cria uma insegurança ontológica que vai perder, política, que vai perder o seu, pode perder o seu terreno. O que eles fazem? Eles fecham o cadeado e eles abrem o cadeado uma vez por dia para as pessoas deles que estão entrando. A hora que o fazendeiro. Só que essas pessoas elas têm criança, que vão para a escola, que estão estudando. Isso, às vezes, as pessoas ficam com isso. Né? Eles começam a cortar a suprimento de água das pessoas. As pessoas, em geral, não têm água enganada, não tem luz. Mas o que as pessoas pegam? Pegam água do açude, né, da barragemzinha e tal. O que o fazendeiro faz? Joga uma vaca morta. Né? E aí, sem água, não dá para viver. Então, isso é um processo que está sendo pulado depois de 2006, tem um estudo bem legal. Assim, 1 milhão de pessoas foram expulsas entre, desses 2 milhões, 1 milhão foram expulsas entre 96 e 2003. Então, isso vai tornando a vida das pessoas difíceis, muito complicada. A existência desse modo de vida é muito complicada, mas, ao mesmo tempo, a demanda delas não é uma demanda pela terra do fazendeiro, não é pela propriedade do fazendeiro, não é pela terra do fazendeiro. E o que mais marca da pesquisa é que nessas terras estão enterrados as pessoas, não tem cemitério. As pessoas enterram as pessoas do lado de casa. Os fazendeiros também. Mas, no mundo, pegar aquele plano de fazer você enterra a pessoa lá na sua casa. Né? Todo mundo tem um cemitério da família. E o cemitério da família teve a cosmologia do grupo, que você vai os teus ancestrais, eles morrem, mas eles continuam contigo, então eles criam a sua vida. Né? E você não pode perder essa relação, porque essa relação ela se estabiliza na tua existência psicológica. É muito importante você ir lá e conversar com os ancestrais o tempo todo, ter os seus sonhos e tal. O que os fazendeiros fazem? Primeira coisa, ou segunda coisa, fechar o cadeado, destruir as coisas. Criando, então, uma raça de história, assim. Por quê? Porque desaparece no tempo. E não tem um túmulo com uma árvore. Você passa o trator. Tá bom. E aí, o que acontece? Uma parte das reivindicações das pessoas é o livre acesso às contas dos parentes nas terras que da federal já foram expulsos. Então, cria uma outra camada. Agora vamos, videozinhos. Esse é o ponto. Esse é o problema. E o problema não é da MST. O problema é que eu estudei para falar da MST. Eu fui parar nesse lugar. Aí, de novo, esse lugar não existe na minha sociologia. Então, e esse aqui é o Mangali Sucubega. Esse cara foi o cara, ele era o líder do movimento de Frente na África do Sul. Aqui ele está na casa dele, ele morava nessa casa. E casa de barro, dentro da propriedade de fazendeiro branco. O pai dele prestava serviço para o fazendeiro branco até os anos 60. Quando ele nasceu, que era nos anos 50, ele foi mandado para Joanesburgo. E foi criado em Joanesburgo. Só que quando o pai dele morre, ele volta para cá.
Porque tem uma série de histórias da contemporânea da ficção, mas sempre com a transição do final da apartheid, tem guerras urbanas muito fortes. Ele era motorista de van em Joanesburgo, que é uma máfia. Né? Então ele volta para a terra do pai. E volta no momento que o fazendeiro está querendo expulsar, o pai morre, está querendo expulsar e querendo destruir com a casa e tudo. Né? Aí a brincadeira, depois que ele está querendo o movimento, ele vai parar em Washington. E ele teve Washington, ele teve Rio de Janeiro, tá? Andou pelo mundo inteiro, mas ele vivia aqui. Né? E qual era o ponto fundamental? De você provar que você, ou melhor, a reivindicação fundamental era de que, para você reivindicar a terra, você tinha que ter o lugar onde você enterrou as pessoas. Esse era o jeito mais comum de fazer isso. E. Não vai dar. Em tese, seguir um vídeo. Pois eu não sei. Eu embaixo. Não. Você me ajuda aqui. Isso não é o que pode, esse é o problema. É aquele vídeo, aí o vídeo não foi. Aí, ó. Vê se. Né? Lá em cima, não, você apertar naqueles três ali, lá em cima, aqui, não dá à direita. Ficheiro é arquivo em português de Portugal, né? Produzir mais atual. Foi a primeira parte. Vamos ver. Pode explicar. O cara não posso mostrar. Mas a super é muito safe. Já é legal. É bom. O sol vai me sim. Tipo, se não, fala que eu assim, na minha missão. Isso é ótimo. Não, senhor, você não gosta. As filhas não vão. Senhora, negativa, meu povo. Essa porra, não é tudo. Não é tudo, não vai te chatear. Você vai subir, ó. Senão, eu vou tentar nesse mundo. De permissão, não. Saudade dele. Continua a sua vida. Você é bom, você vai. I'm sorry, she's off and walking. Okay, one thing is a pulling ball or she or something. It's too easy. Watching now, what the part of the side of I mean, tell them to go see IT. You don't know. Tell them this. What's the best way? We keep them down. What's in our air far? So many home. Shut it.
Depois eu boto. Qual é aqui? Isso aqui é 2005, isso aqui é 2006. O que virou grande lugar de reivindicação? Eles ocupavam a fazenda do Branco para enterrar as pessoas. A pessoa que morreu na fazenda do Branco. Porque o que os fazendeiros chamam? A pessoa morre, aí chama americano de mortuário, para o mortuário, nas famílias africanas, como tem o que da diáspora, né? Essas pessoas são em todos os lugares. Então ninguém é enterrado como aqui na manhã seguinte. Espera 1, 2 semanas até que a família chegue. Então ninguém. As pessoas que parecem não estão enterradas no sábado. Não sábado o dia inteiro. Porque as pessoas podem ir, né? As pessoas vêm de outros lugares e tal. O que o movimento fazia? Aos sábados, morria alguém, o fazendeiro, vamos deixar o corpo voltar. Porque tinha que ter essa coisa de ter que atestar a morte e tal. Então é levado para o cemitério, e aí o fazendeiro fechava o portão e não deixava mais o corpo voltar. E aí o movimento começou a forçar isso. Esses são nesses casos. Né? Esse aqui é um plot político, né? Tá fazendo discurso e tal. Eles sabiam que eu estava lá, aí botaram o governo chega no final do ano, não tinha ninguém nesse lá. E isso é importante, falando de transnacionalização do movimento. Como é que você joga lá? Lógico, tem os brasileiros aqui com a gente. Tem um movimento do Brasil, que a gente é da rede, que é campesina. Né? Tudo isso, que é uma outra parte da pesquisa, pensa nas conexões internacionais e tal, mas, ao mesmo tempo, tinha essa ideia que é enterrar a pessoa. Né? Bom, isso eu fui em uma centena de eventos como ele. Né? De 2006 até esse aqui, né? Até o agosto do ano passado. Esse é o caixão. Aquele que fala descrição no outro. Esse é o campo dele. Então, assim, para mim, tem uma coisa muito emotiva. Assim, para mim, é meu amigo. Né? Assim, eu trabalhei. E tem uma coisa muito fundamental na minha pesquisa. São 19 anos de pesquisa com a mesma pessoa. A pessoa que me dava acesso, que me ajudava. E detalhe, eu escrevi um texto sobre ele, vendendo aqui, por muito tempo atrás, mas que chamava assim. Mas eu era uma estrela do futebol. Porque o que eu fazia? Para fazer pesquisa lá, eu alugo um carro, né? Assim, isso aqui não tem transporte e tal. Aí, qual é a minha troca de pesquisa? Eu fico dirigindo as pessoas para onde elas querem que eu dirija. E com ele, eu tinha pensado que a esposa tinha falecido e tal, mas ele tinha só várias mulheres, e tinha várias crianças. Não vou entrar nos detalhes antropológicos aqui da vida dele, mas assim, tem uma coisa de que na África, entre os vários africanos, por isso, a parte da criança, quando você paga o dote da criança. Ele nunca teve criança, nunca pôde pagar o dote com vários filhos, que ele teve com várias mulheres diferentes. Então ele dava um dinheirinho todo mês, ele ia lá, levava e tal, e eu dirigia ele. Aí eu, fazendo pesquisa assim, mas se você tem várias namoradas, você é líder do movimento, eu achei. Você é um cara importante para mim, ele era um cara mais importante do movimento da região e tal. Aí ele. Mas o que tu sabe da minha vida? Você não sabe nada. Ele foi muito sincero comigo nesse dia. Mas assim, você não sabe que eu fui uma estrela do futebol antes de estar aqui. E eu jogava futebol muito bem. E porque eu jogava muito bem, eu tinha várias namoradas. Eu viajava para muitos lugares, conheci várias mulheres. Aí, de novo, porque eu só perguntava para ele sobre o movimento do Sem Terra e Sem Terra, ele era o Sem Terra exemplar para mim.
né? Ele só existia na Terra. E o cara tinha uma vida muito maior do que isso. Mas como é que eu faço? Ponto. Como é que você faz pesquisa com isso? Tem que demorar muito. Então, assim, são 19 anos de pesquisa, né? O cara poder me dizer isso, porque, querendo ou não, elas têm número. E por são muito gráficos, né? E esse cara, então, ele sempre foi desse jeito e tal. Mas o meu ponto esse texto eu escrevi, isso nos 10 anos, não, nos 10. E claro que ninguém entende que é sobre futebol, né? Pode chegar aqui e você não, então é sobre futebol, talvez futebol e tal, né? Mas assim, pensando nesses 16 anos depois, tem muito a ver com a ideia, justamente com a ideia de ontologia, né? De existência, de forma de existência. Né? Um dos dilemas da nossa pesquisa, uma das coisas que a gente faz, é que a gente reduz a existência da pessoa ao objeto que essa sociologia nos dá. Ou sem terra, ou, e aí no meu caso, eu sem terra de futuro. Né? Para fazer um sem terra a batalha, como está nesse caso aqui, demora muito. Né? Demora muito, exige muito trabalho. Né? E aí o ponto uma coisa que é difícil, né? Exige que, e esse eu queria, deixa eu ver se eu não posso terminar aqui, segundo minhas notas, exige que eu não falei com ninguém que eu tem muita coisa aqui, mas recentemente, eu estou falando de um caso, de um texto que eu acho brilhante, bem recente, que é de uma cientista social filipina. Mas essa é a versão interessante, diferente. Essa pessoa que começa fazendo carreira nas Filipinas e vai para os Estados Unidos, mas ela tem um livrinho chamado Nefertitaviário. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo. Mas ela tem um livrinho chamado Remain, que saiu passado, 2 anos atrás. E uma das coisas que ela fala sobre as ciências sociais é que qual é o dilema das ciências sociais do modo que a gente faz. Os nossos objetos, e aí de novo o problema da teoria, a hipostasia da teoria, a gente só são legítimos objetos que têm valor teórico. Só são legítimos de necessidade. Objetos que já têm valor dado na teoria. E ela tem uma teoria, o curso dela não é sobre a teoria social, é sobre capitalismo odiado, um dos dilemas a capacidade de fagocitose do capitalismo é fazer tudo virar valor. Quem aqui faz pesquisa sobre gênero, sobre redes sociais, lida muito sobre essa ideia de qual é a falando de gênero aqui, todo mundo aqui vai falar do care, cuidado. Qual é a questão do cuidado? Como é que as mulheres ganham nesse jogo? Porque elas geram um valor de trabalho quando elas estão cuidando. Esse é o jeito de inserir as mulheres no mundo dos direitos de trabalho de mulheres que estão nos parlamentos. Legal. Mas ela vai dizer, é legal, mas isso é só um pedaço da vida das mulheres. Não é um cuidado pelo trabalho. A mesma coisa, uma série de... aliás, eu queria ter falado isso logo no começo. Isso está aqui nessa sala, vê aquele quadrinho, né? Ele sempre parece um design de mosca. Então, nós vamos de mosca. Né? Desde criança, mosca. Mas, tem um colega que passou por mim aqui, que eu acho que você conhece, o Marcelo Paixão. Foi meu colega, que a gente fez seminários de doutorado aqui e tal. Eu estava conversando com o Marcelo no outro dia, que fez uma tese. Ele foi meu contemporâneo aqui, acho que eu tentei um pouquinho depois de mim, já era professor da FRJ, na economia e tal. Estou em Texas agora, eu estou fazendo um seminário aqui. E ele estava, uma coisa que o Marcelo, ele fez um texto muito legal, foi até coisa que vocês viram depois, né? Que é a Humanidade Encantada, eu chamo o estilo dele. Um livro que ninguém leu. Alguém já leu o livro? Um autor negro, carioca, professor,
fez uma tese aqui sobre isso. E o tema do Marcel, né, era de que o que o pensamento social brasileiro fez com mulheres, o que o pensamento social brasileiro fez, especialmente com populações negras. Né? As populações negras eram um lado encantador, é claro que uma crítica ferrenha, era um lado encantador da nossa modernidade, onde, e o ponto dele era, nessa ferramenta de inclusão social, e o ponto dele era do social, aí, né, na sociologia geral, ele não está falando do Gilberto Freire. Vou terminar com uma historinha bem bonita. A ideia da democracia social, do presidente, também tem a ver com todo mundo pode ser incluído. Isso é alterar, mas pode ser incluído. E essa é a inclusão da subalternidade, um valor menor, né? Mas como gerador de valor. A Denise Ferreira, da Silva, que saiu as traduções dela agora, eu escrevi muito legal sobre essa crítica também da autoras negras, né, autores negros, sobre essa incorporação das pessoas negras na narrativa brasileira. Né? Então, quando elas entram, né? Elas entram quando elas geram valor. Esse é um lugar, né, gente? Os caras fazem coisas que não têm valor. Daí, não é da sociologia, você pode ver antropologia. Né? Mas a antropologia também tem que fazer as pessoas gerarem valor. Você quer falar que elas são importantes. Né? As pessoas da amarela são importantes porque elas trabalham. Né? Mas essa arquitetura que eu chamei de Marcelo para isso, tem a ver justamente com essa ideia de que a realização de teoria e pesquisa, né? Uma série de coisas que não estão na teoria acabam não tendo nenhum valor de pesquisa. E boa parte dessa vida aqui não tem para quem escrever. Não tem público para ler. E aí, qual é o meu dilema atual, aos 50 anos? Tem que fazer uma teoria, e na verdade meu ponto aqui é a teoria que é metodologia, tá? Ou uma postura epistemológica, ou retrabalhar uma postura epistemológica, que na falta de qualquer palavra eu tenho chamado de gesto ontoformativo. Instigar as pessoas a produzir, a partir da pesquisa empírica, da pesquisa das teses, dissertações, isso que a gente continua fazendo depois, produzir elementos teóricos. Né? Por quê? E aí um ponto, porque a pesquisa, uma coisa fundamental da pesquisa na sociologia, tá? Para mim, é a construção do objeto. Você tem que discutir a construção do objeto, não tomar o objeto por dado. E um dos problemas que a teoria exerce sobre a pesquisa é fazer com que os objetos já existam e limitam o que pode existir. Né? O que existe é menos do que tem no mundo. Sempre vai ser. Que existe na teoria. Né? Mas o meu problema é se contentar com muito pouco. Quando eu cheguei na África do Sul e quando eu lidei com essas pesquisas, né? Como é que eu lido com essas pessoas? Né? Porque elas continuam não estando no mundo. Elas só continuam estando no mundo nas analogias que eu faço. Para terminar mesmo agora, tem uma outra parte que eu não falei aqui, mas uma parte desse projeto é pegar uma série de autoras feministas, as feministas do terceiro mundo, e para provar que mulheres existiam, que mulheres eram importantes teoricamente, tiveram que fazer mulheres de um outro jeito. E tiveram que fazer a existência de mulheres de um outro jeito. No texto que vai sair, tem parte, vai ser como um texto que eu terminei de preparar essa semana, mas assim, tem uma tem que eu de vários lugares diferentes, mas uma delas é agora estão duas, que é uma das feministas clássicas dos anos 70, dos anos 90. Aqui na América do Sul teve a Silvia Canque, da Bolívia. Está muito na moda agora no Brasil, recentemente, a Oyeron, que está invenção das mulheres, dela, né? Então, isso é maravilhoso. Mas o que esses autores falam? No mundo que é hegemonicamente de mulheres que tinham que responder ao debate feminista em relação à teoria androcêntrica hegemônica, as mulheres elas entraram como propriedades inovativas no mundo. Não vou falar das várias ondas, mas elas tiveram que entrar em debate com o mundo, né? Com o mundo masculino. E um programa feito para mulheres não brancas, e são mulheres não brancas,
Mas a ideia de que elas tiveram, e elas criaram um estudo muito específico aqui, para mostrar a vida das mulheres era diferente de todas as outras mulheres no mundo. E aí, como que eu tenho lidado com esses debates em outros lugares? As pessoas dizem, então vai ter que ter uma teoria para cada um. Isso não é pluralização da teoria. Vai ter uma teoria para cada um, que vai ter... É isso tudo. Eu vou ser bem sério aqui, não dá para ter uma teoria geral como funciona o mundo. Mas você pode ter uma metodologia geral, ou você pode ter gestos metodológicos, gestos autoformativos, né? De cada pesquisa, ela vai ter que criar o sujeito na própria pesquisa. E às vezes ele vai ser igual ao que já foi pesquisado. Não tem nenhum problema. Mas em muitos casos, eu diria assim, na maior parte do mundo, isso ainda não foi feito. E às vezes essas colegas que pegam vidas de mulheres do terceiro mundo são legais por isso, não são mulheres, mas não são mulheres. Só para terminar essa historinha aqui, essa fazenda, o Mangalisso ele recebeu como compensação por aquela fazenda, por aquela área que o pai dele morava. Né? Porque não deram a área do Bruno para ele. Deram essa fazenda aqui. Uma fazenda assim, para ele e toda a família extensa dele. Recebeu esse lugar. Só que o velório foi aqui, eu fui várias vezes aqui e tal, mais ou menos lá no meio da minha pesquisa ele pesquisou essa terra. Só que as pessoas estão saindo daqui com o caixão dele para levar ele para aquela casa lá, que ficava a 6 quilômetros. E ele foi ser enterrado lá, dentro da fazenda do Branco, que não abriu a porteira. E aí, eu tenho as fotos aqui, mas não é o caso de mostrar, mas teve que atravessar, aí o cachorro dele foi levado até um carro, até a beira do trem, e passou um trem, né? E aí, pela linha do trem, eles conseguiram levar o cachorro até o Branco. Eles podem enterrar aqui, só não pode entrar de casa. E aí ele foi enterrado com o seu pai, com sua mãe, com vários irmãos, filhos dele que morreram e tal. Então, e aí onde é que eu estava lá? Só porque eu queria terminar com esse negócio, acho que você pode ter um Tem que fazer assim, ó, um movimento. assim? Tipo, ao contrário do passa dela. Isso, só que no que eu tinha lado. Você já tem técnico. Eu queria botar no slide também. Era o último slide? Que era essa partezinha de baixo aqui, eu queria terminar com isso. Para falar desses land dwellers, que é só uma palavra provisória em inglês que eu tenho para falar disso, mas o que cruza, o que complica? Land dwellers não é um negócio que está no passado, mas o passado está no land dweller. Tem todos os ancestrais, tem a família, então tem um problema que não está limitado no tempo, então não dá para jogar na história. Isso aqui foi... uma terra do passado. Né? E, ao mesmo tempo, né, ele, no caso dele, ficou bem legal, porque ele junta duas terras. A terra que recebeu como compensação da reforma do terra, mas tem o Graveyard lá, que é o lugar que foi enterrado. E as coisas continuam, e tem uma palavra que eu tenho gostado muito, que são coetâneas. São tempos e espaços diferenciados que existem ao mesmo tempo. Né? Eu vou brincar, e eu quero terminar com isso. Gente, isso pode, isso que eu estou falando aqui, parece muito radical, né? Faz pesquisa lá, e tal. Isso acontece em qualquer situação urbana. Esses tempos, essas vidas de pessoas, elas estão lidando com demarcações que as demarcações teóricas da sociologia, infelizmente, lidam muito pouco. Ou as hegemônicas lidam muito pouco. Muito obrigado.